Sobre a nova aparição de Wolverine retornando nos cinemas. E mais do que retornar nos cinemas dentro do UCM, que eu vou falar aqui, que tá cogitado aí para em breve, que já deve estar provavelmente em negociação, não em contrato, mas em negociação. Isso é fonte quentíssima. Mais do que isso, um filme solo do Wolverine passando o manto. E uma teoria de como vai ser a troca de ator ainda nessa fase que está se iniciando e que vai se findar com a destruição do Kang, o Conquistador. Fique aqui comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vai contar um pouquinho da grande jornada de como está sendo isso. Em primeiro lugar, se você não conhece, existe o UCM, Universo Cinematográfico da Marvel, que era uma série de filmes e séries canônicos que contavam uma mesma timeline. Para você entender o que significa isso, se você ainda não está totalmente inteirado, só para todo mundo ficar na mesma página, você tem lá Punho de Ferro, Demolidor, que eram o mesmo universo, junto com a Jessica Jones, junto com um outro Hulk que não citam qual é, junto com outra invasão a Nova York, que não é a mesma, porque está confirmado que, embora haja uma citação, provavelmente deve ser um outro universo com as mesmas ações, com os mesmos acontecimentos. Pescou isso? Também Homem-Aranha, toda a sequência da Sony era um Homem-Aranha canônico, eram histórias canônicas, porque cada um teve seu ciclo, mas entende-se que cada um é de um universo diferente, dos três Homens-Aranhas. Quando a gente fala lá de X-Men, que tinha toda uma sequência que não aparece nenhum outro mutante, nenhum outro super-herói, nada do universo Marvel, isso dali tinha um universo totalmente separado. Na verdade, eram dois universos. Que um deles era o universo mais da década de 2000, digamos assim, e um outro se estende desde antes lá de 1945, que é o mais recente, né? X-Men Primeira Classe, e depois toda aquela sequência que chega, inclusive, nos X-Men da nossa era. Então, mais ou menos até, sei lá, anos 80 e etc., você ainda tem. Então você tem um Wolverine de um universo alternativo que parece ser um reboot do universo original, porque Dias de Futuro Esquecido também é uma timeline daquele tempo ali. Então, assim, dentro da estrutura de multiverso ainda estava um pouco confuso. Thiago, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o Wolverine voltando, galera? Então vamos lá. Todos os outros universos foram, quando chegou no Homem-Aranha, que aquele do multiverso, na verdade foi meio que introduzido um pouquinho antes. Homem-Aranha Sem Volta para Casa, ou Longe de Casa, que aparece lá o Mistério. O Mistério, ele fala sobre o multiverso, que ele dá uma pista. Depois aparecem easter eggs, algumas pistas do Quarteto Fantástico, e que na verdade não deu em nada, não naquele universo. Pelo menos até onde a gente pôde ver. E lá começou-se a trazer a possibilidade. Aí veio o Loki, a série Loki, que eu também já fiz um vídeo recente no canal falando sobre a segunda temporada, que eu chamo de segunda fase de Loki, porque tipo, é um capítulo à parte da história do CM. Você tem o Loki entrando nas multifacetas, trazendo Kang para essa dimensão e falando sobre o multiverso. Depois você tem os três Homens-Aranha de um filme épico que juntam todas as outras dimensões. Você tem trabalhando também outras versões alternativas de Multiverso da Loucura com o Doutor Estranho, só que traz também a Miss América, que aí ela traz um conceito de pular de dimensões para outras. Ainda não temos um universo unificado, mas nós temos uma personagem que consegue pular e saltar, trazer e levar personagens e seres de multiversos, de muitos universos. Aí você expande agora que não é mais o universo cinematográfico da Marvel, mas multiverso cinematográfico da Marvel. Ou seja, cada UCM, o UCM principal, o UCM da Sony, o UCM da Fox, o UCM do Deadpool. Então você tem essas oportunidades. E além disso, você ainda tem também o Deadpool, que é um personagem que historicamente ele também consegue viajar em multidireções e quebrar a quarta parede de todas as mídias onde ele já apareceu. Ou seja, ele tem um poder que também vincula também consegue fazer essa conexão com outras dimensões. Então, beleza. Então você já tem isso. Agora, rumores quentes de sites incrivelmente confiáveis, que já trouxeram coisas que acertaram muitas vezes,
quase sempre, se não for dizer o contrário, estavam dizendo que tinha negociação com dois principais. Primeiro, Tobey Maguire, que ele já super topou fazer uma nova aparição, e agora, já que a Sony tem o seu próprio Homem-Aranha, nada mais justo do que o que aconteceria que teria um outro Homem-Aranha dentro do UCM. E os quadrinhos, engraçado que a Marvel é muito malandra quando se trata de quadrinhos e quando se trata de games. Eu vou fazer um outro vídeo só para falar o que os games e os quadrinhos falam sobre o futuro do Homem-Aranha no UCM. Ela vai ter uma rasteira nova aí, porque assim, eles já deram rasteira em relação aos X-Men, subiram os Vingadores e agora também deram uma rasteira no Hulk, para dar uma nerfada no Hulk, para poder a Universal, enfim, ficar com um personagem de menos valor. E agora tem a She-Hulk, que eu não sei, acho que não é uma personagem que a Universal detenha poder. E eu acho que é a Marvel que detém o poder da She-Hulk. Olha aí malandramente a questão estratégica. Mas a grande questão aqui, e agora, como é que vai entrar o Wolverine nessa nova fase? Wolverine Retorno, o Wolverine O Retorno, ou Wolverine Return. Como é que tá isso? Então, parece que rumores estão dizendo que já há negociação do Hugh Jackman fazer uma aparição, porque a única forma do público aceitar um novo ator para fazer Wolverine seria, talvez, a grande teoria que já aconteceu nos quadrinhos, tá? Que foi canônico, que o Magneto ele destrói completamente o Wolverine. E aí sobra, se eu não me engano, uma parte da coluna, um osso da coluna, uma parte do cérebro, eu não me lembro agora. Mas que o Wolverine, ele retorna do zero. Do zero. Imagina o Wolverine, tipo, arrancou a cabeça, não tem mais nada. Na primeiro retorno dele, que não apareceu no CM também, que quando o Magneto arranca todo o adamantio dele, fica sem esse adamantio, fica só no osso. Ele vira, tipo, ele regenera, mas não todas as sinapses nervosas, cerebrais e tal. E aí ele volta animalesco nos quadrinhos. Fica até bizarro, fica quase um fera, assim, mas muito mais letal. Que eu digo fera no sentido de ser animal, de ser beast, né? E aí o que acontece? Depois tem um novo retorno, onde ele retorna de uma célula muito pequena. O que eu acredito que pode acontecer? Disso que vai ter essa tal destruição do Wolverine, um Wolverine alternativo, vai findar ele completamente novamente, né? Agora dentro de uma timeline mais próxima. Só que ele vai regenerar. Nessa regeneração ele regenera mais jovem. E aí a oportunidade de fazer um novo ciclo de final para Wolverine no mesmo filme, ou então numa mesma sequência, você ter uma regeneração que aquilo acaba parecendo diferente. E aí tem aquela brincadeira de trocar de ator, né? Isso já aconteceu muito em outras... Até no próprio Homem de Ferro, já teve troca de personagens principais. Muita gente demorou para sacar que houve mudança de ator. Porque a mudança foi muito sutil e foi, assim, de uma simplicidade que não precisou ficar explicando demais. Então isso faz com que a gente descarte a possibilidade de ficar racionalizando demais. Agora, Wolverine precisava ter um arco incrível. Então, é possível que uma das teorias aí, já é a gente teorizando, que seja esse arco que seja responsável pela volta do Wolverine depois de Guerra Secreta. Tiago, e quando é que vai ser essa grande batalha? E aí vale um outro vídeo falando sobre Vingadores de Guerra Secreta, que todos o multiverso vai voltar. Voltaria todo o multiverso da Marvel para uma batalha épica em 2026 em Guerras Secretas, que é o que o Kevin Feige está querendo fazer para ser uma batalha ainda maior do que Ultimato. Então, para ser ainda maior, para juntar mais público, para atrair mais gente, tem que ser gente de fãs de várias franquias. E tem que ser algo extremamente épico. Eu acredito que para enfrentar o Kang no poder que ele tá demonstrando lá na série do Loki, especialmente, de refazer realidade, desfazer realidade, controlar as realidades e as timelines, ele está no controle do mundo ali. Então você vai precisar de uma força muito gigantesca para poder parar alguém com tamanho poder, em tamanha magnitude. Então vai ter que juntar todo mundo. E nisso, provavelmente no primeiro arco, o Wolverine morreria, tá, com o Hugh Jackman. E aí passaria-se mais tempo, e aí o que aconteceria seria que a célula começaria a se regenerar do zero, e ele começaria muito jovem. E aí ele ia se regenerando até ficar numa fase mais madura. E aí seria um reboot do personagem com um novo ator. Então que justificaria
sim, tem uma nova fase do Wolverine dentro desse universo compartilhado ou do multiverso. Então, assim, me parece que é totalmente possível. Mas, assim, há também a possibilidade deles desistirem de tentar resgatar o Wolverine porque ainda está recente, digamos assim, e aí eles fariam o filho dele ou a filha dele, retornando, já que está numa nova fase onde os jovens Vingadores estão aí trazendo novos personagens e tal. Então é possível também que eles desistam e talvez tragam, sim, de uma realidade alternativa, e aí mate ele mais uma morte épica, uma segunda morte épica do Wolverine mais velho. Galera, esse foi o vídeo trazendo informação, notícia e também umas teorias no finalzinho aqui. Então, comenta aqui embaixo como é que você acha que vai acontecer. O que você acha? Como é que você acha que vai ser o futuro dessa franquia, o futuro do Wolverine dentro do MCM, do multiverso, do cinematográfico da Marvel. Espero você nos próximos vídeos. Comenta aqui, curte, dá joinha e pra gente trocar uma ideia, que no futuro a gente não vai conversar muito sobre esse assunto. Então, se você viu uma notícia diferente, comenta aqui embaixo também que a gente vai trazer um vídeo novo sobre teorias e sobre notícias do que está acontecendo hoje no universo cinematográfico da Marvel. Valeu!